Já passamos por esse assunto rapidamente, mas a gente estava falando antes sobre o ponto de vista de educar essas crianças, né? Como é que está sendo feito hoje? Eu já dei aula de inglês. Eu dava aula de inglês na cultura inglesa. E lá, eu estou falando de... A última aula que eu dei foi em 2016. Então, lá, cara, a gente tinha um certo cuidado... mas ele era um cuidado muito mais para avaliação do que para a construção da aula, sabe? Assim, não é que não tinha um direcionamento. A gente, quando rolava por exemplo, uma turma que a gente sabe que tem uma pessoa que tem autismo, uma criança, um cara de 13 anos, sei lá. E aí a gente... Nós, professores ali, a gente já conversando entre si, não sei o que, ver o que funciona, pá, mas não era feito para aquilo, sabe? E aí eu fico pensando, dava para o pai... A gente, qual que é o caminho? A gente esperar que um curso de inglês tenha aulas exclusivas para pessoas com autismo, por exemplo? Ou procurar lugares que saibam lidar com essas pessoas? Eu acho que ainda não tem lugares, pelo menos específicos, falando de curso de idiomas, que sejam muito especializados nisso, né? O problema é que, assim, a gente precisa se especializar, porque essas crianças estão aí, né? Teve uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva em 2008, que determinou que essas crianças têm que estar na escola regular, inclusive. Uhum. Depois veio a Lei Brasileira de Inclusão, que tornou você recusar a matrícula, por exemplo, ela é um ato de discriminação contra a pessoa com deficiência. Então, a gente já tem muito tempo aí para que essas instituições se planejem para trabalhar com crianças com deficiência, não só autistas, mas com todo tipo de deficiência. O problema é que muitas vezes não vai, né, por vários motivos. Por, às vezes, estar se baseando em coisas que não são baseadas em ciência, e aí não vai ter aquele resultado que a gente espera que tenha com as crianças autistas ou com outras deficiências. Por economia mesmo, porque é óbvio que você dá uma formação continuada para professores que seja baseada em ciência, ela vai ser mais cara do que uma formação continuada que fale qualquer coisa. Às vezes, você contratar o acompanhante para aquele aluno, que está também previsto em lei, também gera um custo. Então, muitas vezes, o Estado e também as entidades particulares vão empurrando isso com a barriga, porque custa dinheiro, só que está na lei. É direito da pessoa com deficiência estar nesses lugares e ela precisa ser atendida de acordo com as suas especificidades. Agora, quando a gente fala de educação especial, ela é uma modalidade que a gente chama de transversal. Significa que ela tem que atravessar todas as experiências educacionais. Por exemplo, o curso de inglês. Ele não pode dizer assim, não, aqui é o meu modelo, eu optei por não ser inclusivo. Ele não pode, pela legislação brasileira. Mas tem uma diferença aí, porque o curso de inglês é o seguinte, ele pode abrir, você pode não abrir, você pode... Você tem uma demanda que é um percentual muito pequeno, que tem a ver com o perfil do curso. É diferente da escola comum, porque da escola comum todo mundo está indo. E aí, essa experiência eu não tenho, portanto não posso falar. Então na escola é diferente porque, veja, ela não pode recusar a matrícula de ninguém. Quer dizer que tem a pessoa nível 1 que vai lá na cultura inglesa ou que vai em qualquer lugar e que tem um cognitivo preservado que pode acompanhar ali, e tem um indivíduo nível 2, nível 3, todo mundo. Então imagina, você receber, não seria o caso, mas imagina se você recebesse um aluno não verbal. Então nós temos 25% dos alunos autistas que são não verbais. O que significa? Ele não fala. E ele não fala não é por um problema motor ou neurológico, ele não fala porque ele não tem linguagem, ele não entende a linguagem. Como é que você tem um aluno que não tem a linguagem? Porque o surdo, ele tem a linguagem, a língua brasileira de sinais. Esse eu tô falando que não tem linguagem. Então como é que você tá com esse camarada dentro da sala? Exige, do ponto de vista técnico, uma preparação que é extraordinária. Então a escola, ela não pode optar por dizer, não, nós não vamos fazer ou vamos fazer. Ela tem que se preparar para receber esses indivíduos. Então, hoje nós estamos falando de 1 a cada 36 alunos. Portanto, é uma quantidade muito grande. Quando você olha para as escolas particulares, elas, de modo geral, elas fazem de tudo para os alunos saírem de lá. Então, quase nunca eles estão nas escolas particulares. Então, na escola pública, a proporção é mais do que 1 a cada 36. Talvez seja o dobro. 5 alunos por sala, pelo menos. Eu já recebi comentário no meu perfil de a professora que falou que tem 8 autistas na sala dela. É comum. É bem comum. E aí você tem que se virar. Então, nós temos... Porque, como vocês estão dizendo, eles são bem diferentes uns dos outros. Exato. Sim, totalmente. O que precisa para desenvolver, para sei lá, se desenvolver. Então, e se eles são diferentes um do outro, como é que eu faço? Eu não posso criar uma política para autista, um procedimento para autista. Eu preciso criar um procedimento que ele comece com a avaliação daquele indivíduo e o delineamento de um plano educacional individualizado, um PEI. Sem isso, não há de se falar em educação inclusiva. Sem isso, a gente está mentindo, a gente
está enganando as famílias e prejudicando o futuro dessas crianças. Então, à medida que eu reconheço que o indivíduo precisa, eu desenho o que ela precisa. Eu vou te dar um exemplo. Te dar um exemplo de extremos. Eu tive o diagnóstico já adulto, mas digamos que eu tivesse o diagnóstico criança. Tá bom. E mesmo assim, mesmo sem o diagnóstico, eu deveria ter tido apoio, porque o apoio é pela necessidade, não pelo diagnóstico. Eu não teria necessidade nenhuma de adaptação curricular, de não aprender a matéria, sempre fui um melhor aluno e tal. Mas, do ponto de vista social, eu precisava de muito apoio. Eu sofri muito bullying, muito grave, mas muito grave assim mesmo. É um trauma profundo. Então, eu precisava de ajuda social. O meu filho é não verbal. Ele tem 16 anos, ele tá... na sua área, que você fez português e inglês, né? Ele tá numa série, que é no 9º ano, que tem a matéria que é o seguinte: como distinguir oração coordenada subordinada sindética e assindética. Eu entendi que pra ele isso nem faz sentido. Não faz menor sentido, entende? É porque algumas coisas precisam de pré-requisito, né? E Claro. se ele não tem um pré-requisito, como é que ele vai Claro. aprender isso que está sendo Não dado? verbal, não alfabetizado. Como é que ele tá numa sala de... E alguém diz assim, não tem que adaptar. Ele tem que aprender. Se ele quiser, ele aprende. Então, o nível do debate na educação inclusiva nós estamos dizendo isso aqui, que tem que delinear o plano educacional individualizado, e a galera que manda diz o seguinte, não, se ele quiser, ele aprende. É ele que tem que E querer. tu como pai, e aí? Como é que funciona essa dinâmica aí pra você, sendo um pai, olhando o que tá acontecendo? É muito difícil, é muito visceral, assim, pra gente, sendo pai, essa disputa, essa luta política, né? Esse debate, veja, quando você tá na esfera acadêmica só, no meu caso tá na esfera acadêmica e pessoal. Aham. Na esfera acadêmica, ele tem um certo nível de, digamos assim, emocionalmente, ele não te Tem um afeta. distanciamento Tem um ali, distanciamento, óbvio, mas- né? Ela tava falando, né, que a gente ia fazer o Rio lá embaixo, ela falou, já sei do que você vai falar, que você tá empifocado, que você só Mas fala eu não disso. posso falar nada, eu também tô, então é isso aí. Porque é muito profundo, cara. É uma coisa que me indigna muito, porque nós estamos falando de coisas que são óbvias. Eu assisti o podcast seu com o Wesley e com o Jean aqui. Aham. E aí você dizia assim, desculpa, vocês estão falando pra mim, parece obviedade. E é obviedade, cara. É bom senso. Era pra ser, pelo menos. Era né? pra ser. E nós estamos discutindo como se fosse assim, será que temos que fazer isso ou aquilo? Será que temos que ensinar oração coordenada subordinada sindética e assindética para o menino não verbal e não alfabetizado?